Olá, amigos, sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns, continuando hoje o nosso capítulo 31, que fala das dissertações espíritas. E especialmente hoje nós vamos trazer uma dissertação muito especial, que depois Kardec faz uma observação no final, explicando por que ele não colocou o nome do espírito que trouxe essa mensagem. Então vamos prestar muita atenção nessa mensagem, que é muito importante para a gente entender algumas coisas. Começa o seguinte: sou eu que venho, o teu Salvador e o teu juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, liguei em feixes o bem, esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer, não mais através dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, mas que vos ajudeis uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Que vos socorrais mutuamente e que a voz dos que não mais existem se faça ouvir ainda para clamar. Orai e crede. Porque a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas daqueles que evocais. Só raramente me comunico. Meus amigos, os que assistiram à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos dos desígnios de meu Pai. Homens fracos, que acreditais no engano de vossas inteligências obscuras, não apagueis a chama que a clemência divina colocou em vossas mãos para clarear o caminho e vos levar, filhos extraviados, ao regaço de vosso Pai. Eu vos digo em verdade, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos. Estou bastante tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreender as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom trigo, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo que julgais vazio, as vozes clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade.
Eu acho que esta comunicação, muitas pessoas acham familiar, mesmo aqueles que nunca a leram no Livro dos Médiuns, porque ela aparece um pouco modificada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a assinatura do Espírito de Verdade, datada de Paris, 1861. Mas Kardec, após o médium receber esta mensagem, ele faz uma observação seguinte. Esta comunicação, essa é uma observação de Kardec a respeito dessa comunicação que nós acabamos de ler. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insígnia e graça de sua autenticidade, e porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas. Nós estamos vendo aqui o cuidado de Kardec. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede aceitar que o espírito puro por excelência responda a qualquer apelo. Haveria pelo menos profanação em lhe atribuirmos uma linguagem indigna dele. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar tudo que traz seu nome. Acreditamos que nunca seríamos demasiado cuidadosos no tocante a publicações dessa espécie, que só têm autenticidade para o amor próprio dos interessados e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como temos dito, quanto mais elevados são os espíritos, mais desconfiança se deve ter da assinatura de seus nomes. Seria necessário uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de suas comunicações, julgando-se digno de conversar com ele como se fosse com seus iguais. Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria ou não. Se esta mensagem foi assinada por Jesus, Kardec está falando assim, vamos deixar a cada um que está lendo essa mensagem o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria. Será que Jesus rejeitaria essa mensagem tão digna na linguagem, com tanto amor, com tanta instrução e principalmente uma mensagem caridosa e com muito carinho para nós. Por isso que Herculano Pires fala que, sabendo que Kardec não tomava decisões dessa importância por seu próprio arbítrio, porque Kardec colocou essa mensagem mais tarde, vejam bem, essa mensagem é de 1861, que o Livro dos Médiuns foi lançado nesse ano. E mais tarde, Kardec colocou essa mensagem com algumas ressalvas, com alguns retoques, no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864.
Então vamos pensar que se passaram 3 anos, mais ou menos, e Kardec então colocou essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que Herculano Pires está comentando? Sabendo que Kardec não tomava decisões dessa importância por seu próprio arbítrio e que poderia ter deixado de incluir essa comunicação, é evidente que a assinatura primitiva deve ter sido corrigida pelo próprio espírito comunicante, como sempre acontece quando a imaginação do médium interfere nos ditados. Tá bom, então não vou ver de novo essa mensagem, vou assinar. No caso, o conteúdo da mensagem é realmente de valor e note-se o cuidado seguido por Kardec e por ele recomendado, mas até hoje pouco seguido no tocante às comunicações assinadas por nomes venerados. Vejam bem o cuidado de Kardec quando ele fala assim, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome, se ele a rejeitaria ou não. Ou seja, se essa mensagem é digna daquela pessoa que está assinando esse nome. É a responsabilidade, né? Então, e ele fala, aqui o Herculano fala que hoje, pouco seguido, hoje, esse livro do Herculano já é antigo, do século XX. Hoje, século XXI, também existem comunicações assinadas por nomes venerandos. E será que são mensagens verdadeiras? Será que eles passam por esse crivo que Kardec tanto nos aconselha? E Herculano Pires dá um conselho. É conveniente ler e reler as considerações que Kardec fez a respeito dessa mensagem, para a gente ter muito cuidado atualmente. Mas, na realidade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem vem ensinada pelo Espírito da Verdade, e todos nós sabemos que Jesus, quando ele falou que enviaria um outro Consolador, que ficaria para sempre com as pessoas, e ele estava falando desse Espírito de verdade, que seria o conhecimento que ficaria com as pessoas e que ninguém poderia tirar delas. Então, se nós sabemos que Jesus esteve aqui entre nós, no meio do povo, numa situação muito difícil, tanto que foi levado às últimas consequências, a sua estadia aqui no planeta Terra, sofrendo coisas que ele não precisaria passar por isso. Por que ele não viria nos alertar também a respeito das verdades, que nós sabemos que as revelações, elas vêm de acordo com o tempo, elas vêm de acordo com a evolução, a compreensão das pessoas, o conhecimento das pessoas. Por que ele não estaria enviando uma mensagem para nos convocar, como ele fala aqui, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E nós vemos que o amor nessa mensagem vem antes da instrução. Porque existem pessoas que são espíritas, que são muito simples, que não têm estudos, mas têm um amor tão grande no coração, e talvez a gente olhando aquela pessoa, a gente fala, nossa, a pessoa não tem estudo, a pessoa é muito simples. Nós não sabemos quem é esse espírito. Nós não sabemos se já foi uma inteligência, uma das inteligências da humanidade. Mas está ali agora para provar o amor, para melhorar através desse amor. Então Jesus fala aqui nessa mensagem
ou Jesus, ou Espírito de Verdade, como queiram chamar, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, primeira coisa, em primeiro lugar a gente precisa pôr o amor. E a instrução que é necessária, sim, o conhecimento para a gente poder entender as coisas. Então, vamos pensar muito nisso, sobre o que Kardec disse, né? E, lendo a mensagem, vamos supor, foi Jesus mesmo que trouxe, mas essa mensagem é digna de um espírito muito elevado. O que interessa para nós é o conteúdo dela. Então ficamos por aqui hoje e no próximo programa vamos continuar com as nossas dissertações, agora a respeito dos médiuns. Claudete Moura para divulgar.net.